Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindo a este Conversas Sobre. Para quem não me conhece, sou Cristina Coutier e sou a diretora-geral da Fundação Rio Osório de Castro. O Conversas Sobre foi um projeto lançado há cerca de um ano pela Fundação, que consiste em sessões temáticas direcionadas para as famílias, doentes e sobreviventes, orientadas por profissionais da área e que, tendo em conta as circunstâncias impostas pelo Covid, adotaram um formato online. Hoje as nossas conversas serão sobre a alimentação. Na seleção destes temas para estas conversas, procuramos focar temas que sabemos ser preocupações dos pais, ou que os possam ajudar de alguma forma. A escolha do tema da alimentação foi exatamente por isso, por sabermos que é um tema que gera algum stress. A falta de apetite, a dificuldade em ingerir ou mastigar alimentos são algumas das dificuldades sentidas quando tudo o que os pais querem é que os filhos estejam bem nutridos para melhor aguentarem os tratamentos e recuperarem. A acrescentar a isto uma quantidade de informação que nos chega por todos os lados sobre o que a criança deve ou não comer. Queremos com estas conversas desmistificar um bocado este tema, quais os cuidados que devem ser tomados e saber que respostas existem. Para isso temos hoje connosco a professora doutora Diana Silva, nutricionista no Centro Hospitalar de São João do Porto, e a Sandra, mãe do Rodrigo, com o seu testemunho. Para quem nos acompanha via Zoom, pedimos que coloquem as vossas questões, indicando a quem as querem endereçar na área de Q&A, disponível na parte inferior do ecrã. Para quem nos segue pelo Facebook, que acreditamos serem bastantes pessoas, porque tivemos muitas inscrições, também poderá colocar as suas perguntas nos comentários. Após as exposições da doutora Diana Silva e da Sandra, teremos um espaço de tempo para respondermos às vossas perguntas. Passo então agora a palavra à professora Diana Silva. Ok, muito boa tarde, portanto, a todos. Eu, em primeiro, já começa a ser um bocadinho hábito estar, com a Fundação Osório de Castro, e quando me convidaram mais uma vez, tiveram a amabilidade de me convidar, a minha resposta foi: eu não consigo recusar, porque na realidade são muitos webinars para nós fazermos, como podem calcular, são muitas as solicitações e, embora tenhamos vivido um período de pandemia, foi mesmo exatamente neste período que se calhar surgiram mais as solicitações ainda, porque as pessoas estavam mais isoladas, tiveram mais constrangimento e até na sua própria sociabilização, e se calhar também necessitavam mais deste tipo de coisa. É um prazer, eu admiro, portanto, esta obra e, portanto, este trabalho, enfim, de humanismo e de aproximação, portanto, dos doentes, que eu acho que é de uma forma muito natural, sem criar nenhum protagonismo, nem se pretende algum protagonismo com isso, mas uma aproximação, quer dos profissionais de saúde e quer também, portanto, ao nível de todos os pais, das famílias, também de muitos profissionais de saúde. Eu estou convencida que hoje nós vamos ter aqui alguns profissionais de saúde, portanto, a ouvir-nos, e isso também é bom partilhar. Portanto, além do grande nosso destino de hoje ser, portanto, os pais e as famílias, portanto, dos doentes oncológicos, de idade pediátrica, mas eu acho que nos profissionais também é muito importante que nós sejamos, portanto, neste tipo de coisas, para cada vez podermos evoluir mais, aprender melhor, uma abordagem mais salutar, digamos assim, compreender também melhor os doentes noutras perspectivas, sem ser tão técnicas. É esta, portanto, a mensagem e o agradecimento, mais uma vez, e em particular muito à Cristina, eu vou tratá-la assim, porque a Cristina realmente é um convite sempre irrecusável, e a todos os que estão a ouvir. Eu vou falar vou falar da minha, portanto, experiência, ou seja, da nossa experiência. Eu digo da nossa porque o meu trabalho não é um trabalho só, nem isolado. Eu só consigo ter sucesso no meu trabalho incluindo numa equipa. E é nesta equipa do Centro Hospitalar de São João, no Serviço de Oncologia Pediátrica, que eu me incluo, com uma equipe multidisciplinar, onde se envolvem os pediatras, portanto, que estão direcionados para a área da oncologia, a enfermagem, a psicologia, os professores de educação física, os educadores, toda uma equipa que a mim, como nutricionista, me faz muita falta para poder também ter sucesso no meu trabalho de nutrição e de alimentação, portanto, nesta unidade. Sintam-se à vontade,
Portanto, estou aqui para tentar transmitir algo de prático e não de muito teórico, porque não é este, portanto, o objetivo. Vou partilhar, portanto, a tela. Começaria exatamente pelo primeiro slide, está bem? Eu acho que estão a ver. Não. Não? Então vamos fazer assim. É só uma questão técnica, certo? Compartilhar assim. Estão todos a ver, não estão? Agora sim. Agora sim. Pronto. Esta disciplina, que é, portanto, o cancro pediátrico e a parte da alimentação, portanto, e nutrição, a que se destina, portanto, muito particularmente a estes doentes, é algo que tem entre nós, portanto, entre a comunidade científica, poucos anos. Provavelmente, e poucos anos na área pediátrica, se calhar mais alguns anos na área dos adultos, porque ela também, portanto, desenvolveu-se mais inicialmente numa área de adultos e depois, posteriormente, na área mais pediátrica, mais direcionada para a pediatria. E por isso mesmo, e porque é que ela tornou e teve alguma expressão, e é isto que é importante nós compreendermos. E eu acho que eu sinto-me muito congratulada porque os pais, portanto, da nossa unidade têm já esta sensibilidade. Eles conseguem perceber que a nutrição ajuda muito, portanto, os seus filhos a ultrapassar as questões, portanto, oncológicas e muito especificamente no que diz respeito à abordagem do tratamento destes doentes, que é mais ou menos agressiva de acordo com o tratamento e que é mais ou menos específica também com o tipo de tumor, portanto, que eles têm. E isto é uma área da ciência que é reconhecida, portanto, em todos os quadrantes, digamos assim, e que a nossa própria unidade reconhece não só na parte técnica, mas também na envolvência dos doentes e das suas famílias. E temos que pensar, quando falamos em pediatria, que nós temos doentes que têm um diagnóstico no seu primeiro ano de vida e temos doentes com diagnóstico na sua fase de adolescência, numa primeira fase ou segunda fase, ou até já mais próximo de serem adultos jovens. Isso quer dizer que é uma faixa muito grande, é muito heterogéneo, portanto, esta massa humana. E por isso mesmo nós também temos que ter aqui abordagens e temos que assimilar uma confrontação com as famílias de uma forma diferente, porque elas vão ter realmente posições diferentes perante esta doença, e para nós isso é, portanto, importante. E, sobretudo, pensar que do ponto de vista técnico, eu tenho que investir de uma forma precoce nestes doentes, ou seja, o mais cedo que eu puder, eu não posso esperar que aconteça, portanto, eu tenho que fazer o acontecimento, tenho que provocar o acontecimento, porque eu sei que isso vai ser importante, isso vai melhorar a taxa de sobrevida desses doentes, vai-lhe dar, sobretudo, melhor qualidade de vida, vamos poder enfrentar os tratamentos e o seu dia-a-dia de uma forma completamente diferente. E é por isso mesmo que eu acho que toda a equipa tem que estar sensibilizada, e eu também considero que toda a equipa me ajuda neste sucesso, incluindo, portanto, os próprios pais. Portanto, eu tenho que começar desde o início, e o início é exatamente saber qual é o risco que eu tenho no meu doente, o risco nutricional. Ele tem realmente, é um doente que tem um grande risco, é um doente que tem um menor risco, e saber dialogar com a minha equipa, e particularmente com a enfermagem e com, portanto, os médicos, e sobretudo no que diz respeito à parte médica, o que é que eles prevêem, qual vai ser o perfil de tratamento para estes doentes, de acordo, portanto, com o diagnóstico que eles têm, e saber de onde é que eu parto. Portanto, eu parto de um ponto bom, eu parto de um ponto menos bom, mais sofrível, ou eu parto de um estado nutricional que não me preocupa muito e que eu posso estar mais ou menos tranquila. E eu vou dizer porque isso faz com que eu possa decidir mais ou menos precocemente a minha atitude do ponto de vista nutricional ou o meu atendimento ao doente. Portanto, eu tenho que perceber que se este doente pode estar muito bem neste momento, mas se aquilo que está programado para ele em termos de tratamento
e de acordo com a patologia que ele tem, então se calhar eu tenho que estar muito atenta, eu tenho que vigiar este doente muito, muito de perto, eu tenho que alertar toda a equipe médica, de enfermagem, todos os colegas, todos os colaboradores que trabalham, que este doente é um doente à mínima, até os próprios pais, a própria família, entender que este doente, quando houver o mínimo, portanto, sinal de risco, ele tem que ser, portanto, reportado para mim e nós temos que começar a atuar. E o interessante que nós temos vindo a assistir na nossa unidade é que, às vezes, nem os pais estão tão atentos já a isto, já estão tão sensibilizados a estas questões, que eles são os próprios, portanto, a pedir para falar, portanto, com a nutrição, a pedir para chamar, a pedir que alguma coisa não está bem, e depois também vão dialogando uns com os outros. Vamos todos aprendendo no mesmo caminho, que é sempre um caminho da qualidade de vida e da esperança que nós temos em tratar, portanto, estes doentes. Depois pensarmos que, quando falamos em alimentação, estamos a falar em algo que é sustentável, naquilo que nós consideramos saudável para todos os doentes, para todo o cidadão comum, para mim, para vocês, todos que estão aí. O que temos que ter é princípios básicos que assentem dentro de uma alimentação, portanto, saudável. E isto tem sido cada vez mais referido na literatura recente, porque muitas vezes as pessoas, os técnicos, esquecem-se destas questões e às vezes complicam e vão buscar questões mais complicadas, nutrições parentéricas, entéricas e suplementos e não sei o quê, e esquecem-se desta parte, que é a parte da alimentação e que é uma parte, portanto, substancialmente importante na abordagem, portanto, destes doentes. Porque isto tem algum impacto, tem um impacto, por exemplo, no perfil vitamínico dos doentes, no perfil mineral, portanto, do próprio doente, e portanto, em toda, digamos assim, em todo o seu bem-estar e toda a sua constituição, digamos, em termos de saúde, em termos de alimentação saudável, em termos de crescimento e desenvolvimento. Porque, ao contrário dos adultos, as crianças têm que ter um percurso que o máximo que se aproxime de uma normalidade em termos de crescimento e desenvolvimento. Não queremos que eles parem o seu crescimento, nós queremos que eles continuem o seu crescimento. E por isso nós temos que oferecer uma alimentação, portanto, que seja saudável, com base em alguns princípios, mesmo que eles tenham dificuldade a ter. Temos que procurar alguns caminhos e alguns são muito tortuosos para conseguir lá chegar. Mas a gente pouquinhos, vamos chegar. O que é importante é não desistirmos. Portanto, temos que ver quais são as suas necessidades e quais são os seus desejos, quais são as suas vontades, quais são as suas restrições, para podermos realmente caminhar. E temos que pensar, como eu disse no início, eu posso ter, se eu tenho um diagnóstico aos 6 meses de vida, e isso acontece na nossa unidade, eu tenho que pensar que eu tenho, por exemplo, um bebê que está a mamar ainda, está a tomar leite materno. O que é que eu vou fazer? Eu vou manter o leite materno, eu depois vou ter que diversificar um plano alimentar de acordo com aquilo que está estruturado e recomendado para uma criança devidamente saudável, sem patologia. E, portanto, e depois tenho outra, por exemplo, a idade pré-escolar ou outra na idade escolar. Portanto, e tenho necessidades diferentes, tenho velocidades de crescimento diferentes e tenho, portanto, sem dúvida nenhuma, perfis de desenvolvimento diferentes nestas crianças. Portanto, tudo isto, num princípio básico, é sempre uma alimentação saudável. Por isso mesmo é que há aqui 2 grandes blocos a distinguir. Uma coisa nós estamos a falar da alimentação e outra coisa nós vamos estar a falar da nutrição. Na nutrição estão compactadas todas as questões mais sofisticadas, digamos assim. Alimentação parentérica, alimentação, portanto, entérica, botões de gastrostomias, sondas nasogástricas, e nós já estamos a falar de estruturas muito mais complexas, de suplementos, de dietas, sejam elas poliméricas, sejam elas modulares, sejam elas do que for. Portanto, já estamos a falar noutra estrutura. E estas 2 estruturas, elas têm que sobreviver connosco e com os nossos doentes de uma forma paralela. Uma vez vamos utilizar, preferencialmente sempre utilizando a forma mais natural da alimentação, outra vez, portanto, temos que muitas vezes passar por uma forma mais e outras vezes temos que juntar as 2. Portanto, temos que ter sempre estas noções que eu acho extremamente importantes. Portanto, o que é que eu quero numa criança? Eu quero que
este menino tenha um crescimento bom, que tenha um desenvolvimento adequado, portanto, que ele comece a falar, que ele comece a andar, ou que ele esteja bem do ponto de vista psicológico. Tenho que minimizar os sintomas gastrointestinais, que por vezes não são muito fáceis, portanto, às vezes os vômitos, as diarreias que aparecem, que todos vocês, portanto, conhecem, e minimizar, portanto, também até algumas situações que possam, portanto, digamos assim, afetar de uma forma direta ou indireta a ingesta, portanto, alimentar. E promover ao mesmo tempo hábitos de alimentação saudáveis que vão ser alargados a todo o agregado familiar. Por isso mesmo, eu tenho que pensar sempre que idade é que eu tenho, qual é o quadro clínico, a possibilidade de ingestão oral, esta é a minha primeira, portanto, a minha primeira escada para subir, a capacidade de ingestão e absorção desse alimento e também respeitar um bocadinho os seus hábitos alimentares. Depois vem algumas questões financeiras que nós tentamos sempre, portanto, ultrapassar e ajudar os doentes. Sendo assim, imaginemos que eu tenho esta pirâmide e eu tenho realmente que pensar que o meu doente está bem, se está bem, eu apenas devo aconselhá-lo, apenas devo, portanto, educá-lo, apenas devo prevenir e devo otimizar a sua ingesta alimentar. Se ele está menos bem, ou, portanto, se ele começa a passar para outra cor, então eu devo pensar que isto não chega, então eu vou ter que completar com algo que seja mais sofisticado. E depois, se eu vou subindo, portanto, esta pirâmide. Mas uma coisa de cada vez, sem precipitação, sem realmente atormentarmos os pais. E ter muito cuidado, e isto falo para os técnicos que me possam estar a ouvir, temos que ter muito cuidado sempre que se faça, portanto, uma abordagem mais complexa. E nunca dizer tudo de uma vez. É importante que os pais vão assimilando connosco e ao mesmo tempo, porque nós próprios, nós técnicos, temos que ir assimilar. E o que muitas vezes estamos a pensar que ao fim de linha não é, está completamente errado, temos que voltar para trás. E por isso mesmo nós temos que caminhar sempre de lado a lado, não uns à frente dos outros, mas sempre lado a lado e sempre em consonância com toda, portanto, a equipa. Isso é que é importante. Portanto, nesta fase desta pirâmide, eu começo para além de todos os conselhos alimentares que se possam dar, de educação. Imaginemos, há muitos doentes que, o facto de serem oncológicos, não sabem tudo e muitas vezes vão procurar na net, e ao procurar na net, e como muitas coisas estão publicadas na net, não têm filtro e não são corretas, muitas vezes eles próprios ficam confusos. E é importante que nós possamos esclarecer e tornar mais claras todas essas dúvidas dos pais. Porque comer beterraba todos os dias faz muito bem. Porque comer pepino, porque comer isto, comer aquilo. Temos que tentar ver que veracidade científica que essas questões têm. Em que estudos é que elas se basearam para fazer. E isso é importante, ajudar os pais a analisar essas situações e que eles também criem confiança naquilo que nós possamos tentar. Depois, é importante preocupar-nos com questões da segurança, portanto, alimentar. Hoje nós sabemos que as questões de segurança alimentar são faladas, vocês todos ouvem falar destas questões, não é? São questões que cada vez mais as autoridades das DGS, das ONU Commissions, das coisas nacionais e internacionais, dos comitês nacionais e internacionais, cada vez vão-nos bombardeando, entre aspas, com todas as questões de segurança alimentar. É importante realmente. E nisso fazemos uma abordagem que os pais compreendem muito bem. Tanto compreendem, só para vos dar uma parte, que muitas dos nossos pais nos diziam muitas vezes: doutor, tudo aquilo que ensinam na televisão sobre a pandemia, fazemos isto, lavar as mãos, desinfetar os legumes, desinfetar isto, foi o que a senhora nos ensinou. Portanto, aqui eu disse: pronto, então está sabido. Portanto, é realmente, e viu-se, isso verificou-se, que houve muitas destas questões que vieram ao de cima agora durante a altura da pandemia, mas são questões extremamente importantes no nosso dia-a-dia, que às vezes nós próprios até sabemos, esquecemos-nos, portanto, de as fazer. Portanto, esta é a nossa primeira abordagem. Quando nós sabemos que este doente vai iniciar um tratamento que requer algum cuidado e que ele também tem que ter cuidado com aquilo que vai ingerir, onde vai comprar, como vai guardar, etc. São questões que nós abordamos, portanto, sempre numa primeira fase.
Portanto, o que é que nós pretendemos com isto? Que haja o mínimo de risco de contaminação para que não haja interferência ou desalinho, se assim pudermos dizer, com tudo aquilo que está programado em termos de tratamento para este doente. Portanto, não queremos que este doente tenha uma gastroenterite, não queremos que este doente tenha uma intoxicação alimentar, etc. por aí fora. Portanto, temos que respeitar e temos que fazer respeitar alguns critérios, sempre com muito bom senso. Há determinadas situações que nós temos que muitas vezes abrir mão delas. Quando abrimos mão delas, tem que ser os próprios técnicos com os pais a ajudá-los a abrir e saber como vão, portanto, abrir. Por exemplo, em casos muito pontuais, em que realmente não se deve fazer, mas o doente quer muito, então nós devemos arranjar uma forma, minimizar a situação de risco e arranjar uma forma de dar a esse doente. Porque provavelmente isto vai fazer extremamente bem do ponto de vista psicológico a este doente. Portanto, nós temos que, todas estas boas práticas têm que ter muito bom senso por trás e serem manuseadas com muito bom senso. Existem dificuldades? Existem. As nossas famílias têm dificuldades? Têm, claro que têm. As dificuldades major, que eu considero, portanto, que são major, que aparecem com mais frequência dentro dos nossos grupos de doentes, é exatamente aquilo. Mas como é que eu agora vou cozinhar para todos os dias? Vou ter que fazer comida todos os dias? Ou eu não sei cozinhar? Ou eu não tenho uma bimbi para cozinhar? Eu digo uma bimbi porque eu não percebo nada de bimbis, mas de qualquer maneira é aquilo que muitas vezes nos dizem. Tentar desmistificar estas situações. Então eu não posso aquecer outra vez os alimentos? Pode, mas deve-o fazer com alguma segurança. Então ensinar como se deve fazer. Tenho sempre que comprar embalagens individuais, fica caro, fica. E além disso também não é nada bom para o ambiente, não é uma medida de sustentabilidade correta, certo? Então como é que nós devemos fazer? Vamos para casa, então criamos as nossas próprias embalagens individuais. Como é que a gente faz? Como é que não faz? E por aí fora. Qual é a posição do doce, do chocolate e do gelado? Se calhar é a posição de qualquer menino normal. Mas aqui provavelmente vai ter mais uma questão. Vai ter a questão da segurança, portanto, alimentar, da própria embalagem. Quem é onde comprou, quem manipulou, etc. E isto tem sido tão interessante na nossa unidade que nós temos imensas crianças a mandarem-nos receitas, a darem-nos receitas de bolos, de bolachas, de biscoitos, porque eles começaram a fazer em casa, começaram, portanto, a tornar-se mais ativos nestas questões da culinária, se calhar muito mais, portanto, saudáveis. E onde está o desejo? Onde é que está o lugar do desejo? Onde é que está o lugar do aniversário? Onde é que está o lugar da festa? Isto são tudo estas questões que eu não posso estar aqui em meia hora para debruçar sobre ela. Portanto, esta é a minha base de trabalho, é uma base validada para Portugal, que é a roda dos alimentos, não é? A pirâmide é uma base validada para os americanos. A nossa é esta roda e é nesta roda que eu devo, portanto, fazer crescer e nutrir todas as minhas, portanto, crianças. E como é que eu vou fazer, portanto, ao longo do dia? Eu vou tentar distribuir as minhas refeições? Vou, sem dúvida. Isso é o correto, mas muitas vezes pode não acontecer ser assim. E nós temos, portanto, que transformar aquilo que era uma pequena refeição numa grande ou vice-versa. Isto está muito relacionado com as idas ao hospital, a permanência no hospital, o que aconteceu hoje com o Rodrigo. A mãe irá, portanto, explicar, portanto, isso depois. E como é que eu posso compensar, portanto, este doente, chegando ao final do dia ele estar mais ou menos equilibrado do ponto de vista nutricional? Portanto, ele tem que ingerir 100%, só conseguiu fazer 30% porque todo o dia foi atribulado, não há espaço para comer porque temos que fazer análises, depois temos que fazer ressonância, depois temos que ir ao TAC, depois fazer a químio, pelas análises, depois a médica chama para dentro, depois a enfermeira pica. É uma confusão tremenda, é um stress, mas este stress pode ser depois, portanto, ultrapassado se nós também ajudarmos a gerir, portanto, os pais. Depois é evidente que vocês vão ler, existem muitos mitos e muitas verdades em relação, portanto, à alimentação e à nutrição na oncologia. Fala-se muito hoje, muitos de vocês já ouviram falar em prebióticos, probióticos, antioxidantes, mas não é só disto que nós vivemos. Todos estes constituintes são importantes. Este mesmo artigo, que eu acho excelente e que eu outro dia mostrei até, portanto, numa aula que dei, portanto, para a Liga Portuguesa contra o Cancro, e que mostrei realmente a chamada de atenção que nos é feita a nós técnicos para tentar desmistificar, portanto, esta situação. Os probióticos são muito importantes que existam,
mas não se vive só de probióticos, não se vive só de antioxidantes, mas vive-se sim de uma alimentação saudável de acordo com as recomendações para cada um dos grupos etários. E depois, o açúcar alimenta os cancros. Pois é, existem muitos estudos sobre isto. Na realidade, nada ainda tem alguma sustentabilidade científica sobre isto. São estudos que estão numa fase 1, numa fase 2, portanto, muito laboratoriais, ainda sem grande experimentação, portanto, humana, e que muitas vezes os pais levam muitas vezes à recusa da aceitação, muitas vezes até da própria suplementação das crianças. Agora, se nós não os suplementarmos via oral, nós temos que os intubar, nós temos que lhe fazer uma gastrostomia, ou então, tenho paciência, mas tudo se acaba com uma desnutrição aguda. E por isso mesmo nós técnicos é que temos de ter estado muito seguros sobre o assunto. E por isso mesmo, portanto, ainda há muito pouca veracidade sobre isto do ponto de vista científico. Existem vários estudos, nós sabemos que uma coisa são polímeros de glicose, outras coisas são sacarose, coisas, portanto, completamente diferentes, com pontos de atuação, portanto, diferentes. A nutrição entérica é algo que ajuda muito a oncologia e particularmente na idade pediátrica. E digo-vos que a idade pediátrica é a idade que utiliza toda a gama de nutrição entérica, aquela que é escrita exclusivamente, ou aquela que é criada com perfil exclusivamente pediátrico e a restante que é criada para um perfil de adulto. Porquê? Porque a partir dos 10, 12 anos eu posso, portanto, introduzir com toda a segurança suplementos alimentares da nutrição entérica que sejam desenhados mais para a idade adulta. Porque eles contêm na sua constituição um perfil nutricional que se aplica também, portanto, aos nossos doentes. E, portanto, eu consigo ter um leque e uma variedade muitíssimo grande. Isto foi um avanço muito, muito bom para nós, ajudou imenso os nossos doentes e, felizmente, que nós temos tido uma parceria com os nossos conselhos de administração e que os nossos doentes conseguem ter, portanto, estes suplementos e desde que devidamente justificados, como é óbvio, pelo técnico, que possam ter realmente a possibilidade também de os ter de uma forma mais, portanto, acessível. Depois ajudaram imenso nas dificuldades que os doentes têm, quando têm mucosites, quando têm dificuldades na deglutição, quando estão, portanto, com a sua ingestão calórica muito diminuída, ou quando realmente a qualidade de vida começa a diminuir, ou até, portanto, as próprias alterações no seu crescimento. É quando vemos uma criança que não cresceu mais, portanto, no mês anterior media X e agora continua a medir o mesmo X e, portanto, alguma coisa aqui, portanto, se passa. E nós precisamos, realmente, para poder crescer, nós precisamos de calorias, de proteínas, precisamos de todos os constituintes nutricionais. É preciso ter alguns indicadores e é preciso ponderar, portanto, esses indicadores. E, portanto, nós sabemos que temos que estar com atenção aos doentes. E no mínimo sinal, como eu disse há bocado, nós devemos, portanto, agir. Não vamos esperar que muitos doentes possam ter apetite ou que aquilo vai passar, porque isso não é verdade. Porque se nós olharmos para o perfil do tratamento que este doente vai ter, ou que o esquema de tratamento que este doente foi programado, de certeza que os tratamentos, portanto, que não vão dar tréguas e por isso mesmo, portanto, este doente vai ter grandes fragilidades do ponto de vista nutricional. Portanto, se existe uma perda de peso acentuada, então nós temos que começar, portanto, a investir neste doente, ou de uma forma oral, ou de uma forma, portanto, ou por outra via, seja ela nasogástrica, seja ela, portanto, por gastrostomia. E por isso a gastrostomia muitas vezes mete complicação às pessoas, mas a gastrostomia é uma coisa simples, é uma coisa que na realidade chega a um botão de gastrostomia, como vocês estão a ver aqui, portanto, na foto, e que pode dar algum conforto ao doente e que do ponto de vista psicológico é muito melhor do que andar, portanto, com uma sonda no nariz que incomoda, que tosse, que portanto, espirra, que pinga, que ele sente que tem mais sensibilidade e por isso mesmo, portanto, nós e temos uma via, portanto, muito mais direta também e muito mais acessível para a utilização dos suplementos. Como é que, portanto, podemos depois administrá-los? Por forma de bolos, por forma de nutrição contínua, de uma forma mista, tudo depende da resposta do doente. Cada doente é um doente, não há
livros, nem há fotocópias para os doentes todos. Há um doente por doente. Por isso mesmo é que a oncologia pediátrica, digo-vos honestamente, é uma especialidade que dá imenso trabalho. Hoje um doente está bem, amanhã não está, hoje tolera, amanhã não tolera, e cada dia é um dia para nós, portanto, olharmos para o doente. Existem também, portanto, atualmente grandes versões, portanto, e grandes conversas científicas sobre a utilização de dietas cetogénicas. As dietas cetogénicas ainda estão no seu começo, não se entusiasma, são, portanto, dietas que, sobretudo, têm como base diminuir, portanto, o nível sérico da glicose e da glutamina, têm mecanismos ainda muito complicados que foram, portanto, demonstrados bem em alguns estudos clínicos, mas não tão bem, e sabemos que não são aplicados, portanto, a todos os doentes, porque são sobretudo utilizadas em tumores muito específicos e por isso mesmo, portanto, também necessitam muito ainda de muita investigação para que realmente se possa comprovar, portanto, a sua eficácia e ela se possa, portanto, também extrapolar. Claro que existem também muita utilização sobre alguma medicina alternativa, portanto, aos doentes. Os doentes muitas vezes procuram, portanto, e têm toda a legitimidade de procurar, portanto, são perfeitamente livres de o fazer, de procurar outro tipo, portanto, de terapias, como acupuntura, enfim, como terapias chinesas ou como medicinas chinesas, como podem realmente tentar, e se isso tranquiliza, até devem-no fazer para ficarem mais calmos, mais tranquilos, mas têm que pensar no seguinte: aquilo que é preconizado e aquilo que é, portanto, ainda, digamos assim, ainda falta muito em termos de estudo, aquilo que nos é alertado do ponto de vista científico, é que as grandes terapias, do ponto de vista nutricional, elas se baseiam, portanto, e assentam numa boa alimentação e numa alimentação, portanto, sustentada em conceitos e regras, portanto, de acordo com, portanto, as necessidades do doente e também, portanto, de acordo com o tumor que temos e ao longo de todo a faixa terapêutica, digamos assim, ou toda a programação terapêutica do doente. Portanto, todas estas questões que vocês veem, portanto, que muitas vezes procuram, portanto, na net e que são divulgadas até por vários, enfim, em vários blogs, em várias redes sociais, são realmente algo que ainda tem muito para estudar e que tem ainda muito para rever do ponto de vista, portanto, científico. A própria utilização dos canabinoides, por exemplo, que é tão hoje discutida, portanto, entre nós, que é uma das estratégias de intervenção, portanto, interativas, portanto, na saúde, é, portanto, necessário também terem muito mais, estão contraindicadas pelas Academia Americana de Pediatria, pelas sociedades, portanto, portanto, científicas, pediátricas, e não são realmente sustentadas no tempo em termos de questões, portanto, científicas. Por isso mesmo é que nós devemos ter algumas deficiências. E, por favor, sintam-se à vontade, os pais têm que se sentir à vontade em procurar, em tentar dialogar com os técnicos sobre estas questões, e nós também, técnicos, temos que ter o conhecimento prévio para poder, digamos, o estudo prévio para poder também dialogar, portanto, com os pais, e não é fechar uma barreira, nem fechar uma porta, não, é abri-la e tentar esclarecer as dúvidas e tranquilizar, portanto, os pais sobre isso. Na realidade não é muito fácil trabalhar, não é muito fácil que as famílias tenham um doente oncológico, uma criança oncológica. Realmente, há muitos momentos que nós temos que pensar nos pais, não podemos focalizar-nos exclusivamente, portanto, no doente. Temos que dar também o espaço aos pais, e porque os pais muitas vezes estão cansados, estão quase a desistir, psicologicamente, portanto, vão abaixo, e não só por uma questão do tratamento, até mesmo nas questões, portanto, de nutrição. Nós queremos evoluir e não conseguimos, porque eles acham que era rápido, que íamos tratar do assunto e não conseguimos tratar tão rápido, porque a resposta também não é tão rápida.
Portanto, nós temos que olhar, portanto, para estes pais e nós temos que, portanto, também ajudar, tentar minimizar os conflitos internos que possam, portanto, existir com eles próprios, que eles não transbordem para os doentes, porque senão vamos ter ainda mais problemas e do ponto de vista psicológico e psicossocial e psicoafetivo, vamos, sem dúvida nenhuma, dificultar, portanto, o nosso tratamento, o nosso doente vai ter uma resposta menos boa. Portanto, tem que dar esperança. A nutrição tem que dar, portanto, esperança. É um elo, acreditem, que muitas vezes os pais podem partilhar connosco, podem partilhar muito connosco, podem se sentir muito úteis connosco, porque o resto está tudo entregue à enfermagem, está tudo entregue à equipe médica. E aqui há uma partilha, portanto, completamente diferente e que muitas vezes nós introduzimos ainda outras questões. Introduzimos aí, portanto, os nossos psicólogos, introduzimos aqui os nossos terapeutas, educadores físicos, os nossos educadores, que também nos ajudam a levantar a autoestima dos doentes, que vão, por sua vez, colaborar na parte nutricional destes doentes. Portanto, a família há algo que é fundamental respeitar. Na formação, na informação, nos princípios básicos da nutrição, na disponibilidade, nas sessões de grupo, que tem sido muito bom para nós, portanto, ver a partilha que os pais têm, a partilha das suas experiências e das suas dificuldades e a própria, portanto, adesão que é importante ter a uma vida mais saudável, que possam ir para o campo, que possam ir para a praia, mesmo que estejam a fazer nutrição entérica, mas que possam partilhar a comunhão, o casamento, aquilo com alguma, portanto, segurança. E por isso mesmo tem sido também um esforço grande deste nosso programa Nutrir com Amor. O nome não é meu, foi de umas alunas que há 4 ou 5 anos começaram, portanto, comigo, digamos, a proporcionar, portanto, estas intervenções. Vêm aqui algumas caras, portanto, conhecidas nossas, e que são coisas muito práticas em que ensinamos os pais, mas que neste dia também é para os pais, não é para as crianças, é para os pais estarem connosco, é para os pais aprenderem, mas é para os pais também tirarem as suas dúvidas e se sentirem bem e terem um dia, digamos, ou uma tarde livre, portanto, connosco. Portanto, temos feito temos feito até à altura da pandemia muitos momentos destes que têm sido de uma importância que eu acho muito grande e sentimos que temos tido um feedback, uma aproximação, portanto, das famílias muitíssimo grande. Portanto, só queria deixar, portanto, com esta mensagem. Nós partimos de recomendações nutricionais, são técnicas, temos que dar conselhos práticos e que sejam adaptáveis, temos que ver quais são os nossos períodos difíceis, portanto, em termos alimentares, hoje come, não come, deixou de comer, etc. Temos que ter sempre a família presente connosco e temos que pensar sempre que a criança e a nossa criança e o nosso adolescente, ela vai, portanto, crescer, portanto, connosco, numas fases melhores, numas fases boas. É como na nossa família, uns dias estamos mais bem dispostos, outros dias estamos pior. Uns dias cozinhamos bem e toda a família gostou, os outros dias ficou tudo uma porcaria. Pronto, mas temos que pensar que é assim que se caminha, portanto, em família, e é isto que eu acho que é realmente a minha família oncológica. E por isso mesmo eu hoje convidei esta convidada muito especial que eu tenho aqui, a Sandra Neves, que é a mãe do Rodrigo, porque ela tem atravessado um deserto comigo e não tem sido um deserto muito fácil, mas eu acho que ela merece hoje estar aqui e dar, portanto, o seu testemunho. Obrigada por este momento. Sandra, tem como que eu tirei há bocado. Está-me a ouvir? Agora sim. Pronto. Antes de mais, queria agradecer, muito obrigada por poder estar aqui presente e um grande agradecimento à doutora Diana, que de facto é ela que me tem acompanhado nesta fase muito difícil. Eu sou a mãe do Rodrigo, o Rodrigo tem 11 anos, foi diagnosticado com meduloblastoma a 28 de agosto de 2020. O Rodrigo já fez 2 cirurgias e onde iniciou a fase também de tratamentos. Isto tem sido um caminho muito complicado. É verdade, porque a nível da alimentação o Rodrigo perdeu o apetite por completo, mesmo por completo. O Rodrigo, numa fase inicial, sempre foi acompanhado pela doutora Diana. A doutora Diana acompanhou-nos sempre e posso dizer praticamente noite e dia. Já cheguei a ligar à doutora Diana às 9 horas da noite de não saber o que fazer ao Rodrigo.
O Rodrigo, na fase dos tratamentos, por exemplo, de quimioterapia, ele tem vómitos constantes e a perda do apetite. Sabemos que isto é uma fase muito complicada porque nós não sabemos classificar bem o que é que eles sentem e a gente percebe que eles têm medo. O Rodrigo não comia por ter medo que em seguida ia vomitar. É muito complicado percebê-los e mesmo nós próprios perceber o que é que se passa aqui. O Rodrigo, como disse, ele perdeu o apetite completo. O Rodrigo, numa fase inicial, plasmação da nasogástrica, onde aquilo para ele psicologicamente não foi muito aceito. Não foi, mesmo para ele se ver, mesmo das pessoas o verem, porque sabemos que saindo à rua as pessoas olham, chama a atenção, não é? E as pessoas olham sempre e ele sentia-se inferiorizado com aquilo, não se sentia bem de todo e ele foi-se muito abaixo. Ele ainda manteve a sonda nasogástrica por 3 ou 4 semanas mais ou menos, com uma alimentação adequada para ele, aos bolos, sempre acompanhado com a doutora Diana, sempre fazendo o melhor possível com ele, que não foi nada fácil. Depois resolvemos passar para a colocação da chamada PEG, que é a nutrição entérica. Neste momento o Rodrigo está a ter alimentação, está a fazer por essa alimentação entérica. Está a ser também um bocadinho complicada porque o Rodrigo não suporta grandes quantidades de comida, porque ele foi-se mesmo completamente abaixo a nível de alimentação. É muito complicado agora gerir esta fase da alimentação. Já conseguimos, ao menos, ele sentar à mesa connosco nas refeições mais importantes, coisa que aquele que não conseguia, não conseguia mesmo. Ele botava qualquer coisa à boca e dizia que aquilo que lhe picava ou que não tinha paladar, e era muito estranho. E então já ele está neste momento a ter alimentação entérica e conseguimos com que ele se sente à mesa, ao menos nas refeições principais, connosco a comer. Lá está, a doutora Diana falou também nos desejos. O Rodrigo tem os desejos dele, que é os hambúrgueres do McDonald's. E sim, sempre que podemos, ao menos para que ele tente comer qualquer coisa, porque sabemos que é muito importante, e fazemos sempre esse desejo, e ele gosta muito. E é assim, tem sido complicado, é um percurso muito complicado, mas lá está, temos que ter mesmo este acompanhamento, porque é muito importante para nós, muito importante mesmo, e muito obrigada, doutora Diana. E é assim. Eu acho que eu vou aqui intervir um bocadinho. Está bem, Cristina? Sim. Eu ia fazer um comentário, mas sim. Ok. Vou aqui fazer um bocadinho, portanto, tentar fazer aqui o ponto da situação e isto é, relativamente, portanto, a este menino, que portanto, é um menino que ainda não tem uma perda de peso muito significativa. O que o Rodrigo tem de preocupante neste momento é realmente uma parte psicológica. Portanto, a Sandra tem sido uma mãe extremosa, mas é uma mãe que neste momento está cansada, mas porque realmente é uma criança que deprimiu bastante, que nós fizemos uma experiência no internamento há cerca de 8, 15 dias, em que o Rodrigo esteve internado e que fez a sua alimentação, portanto, entérica, mas teve um acompanhamento dos terapeutas todos os dias, e que ele melhorou imenso a sua autoestima, a confiança, começou a brincar, e isso proporcionou-nos a nós, do ponto de vista de nutrição, nós conseguimos também melhorar, aumentar, progredir, uma grande colaboração da parte dele. Mas, como eu disse há bocado, esta parte comportamental é fundamental, porque nós tivemos outra experiência, que a Sandra conhece muito bem, que é outro menino, mais ou menos da mesma idade, que pôs gastrostomia também, mais ou menos na mesma altura, e que teve uma reação à colocação da gastrostomia de uma forma muito mais otimista, que foi o Max.
porque a criança, portanto, é diferente, cada criança é uma criança, e nós temos que respeitar isto. E o Max até brinca com aquilo, não é? Eu brinco muito também com o Max, porque o Max, quando eu ligo, nós criamos o ano passado, em outubro, criamos uma teleconsulta, que era uma coisa que me fazia muitíssima falta, que os outros colegas da parte médica já tinham, e a enfermagem também, mas que a nutrição não tinha, exatamente tentar controlar os doentes pelo telefone. Portanto, essa teleconsulta acontece à quarta-feira, eu ligo para os doentes e assim os doentes também escusam-se de deslocar para tirar as suas dúvidas, para aumentar a nutrição, diminuir a nutrição, fazer as prescrições, etc. Escusam-se de deslocar ao hospital. E acontece que o Max brincava muito até comigo, ao contrário do Rodrigo, o Rodrigo está sempre zangado comigo, embora ele depois mantenha o seu sorriso final, mas é muito cético em relação a mim. Enquanto que o outro não, o outro chega ao telefone e diz, sei lá, você não tem nada melhor para me dar sem ser isto. Portanto, tem uma posição completamente diferente. Portanto, é um miúdo que não preocupa, que foi para casa e que está a fazer a sua nutrição entérica, enquanto que o Rodrigo não. O Rodrigo requeriu muito mais trabalho meu e da parte da mãe dele, não é? Que a mãe do outro gera aquilo sem grandes preocupações. Mas cada criança é uma criança. Portanto, ainda hoje, eu acho que o Rodrigo, um pouquinho zangado comigo. Como zangado quando nós metemos a sonda, porque achamos que aqui, como a perda de peso não era muita, talvez com a sonda, num espaço de 10, 15 dias, conseguíssemos ultrapassar, melhorar esta situação, tirávamos a sonda e progredíamos. Ele nunca aceitou a sonda. Portanto, ele teve uma posição contestatária, portanto, à sonda, não é? E depois caminhamos para a gastroscopia, para tentar melhorar. Mas ele, por exemplo, o Rodrigo tem situação, e eu vou explicar isto aqui, porque muitos dos pais podem ter exatamente acontecer a ter uma situação assim. Ele tem uma situação de plenitude gástrica, ou seja, acha que está muito cheio, quando não está. Aquilo tem a ver com o psicologicamente, portanto, o efeito que esta situação dá nesta criança. E vou explicar também a situação do hambúrguer, que a Sandra contou, e muito bem. E foi uma situação que, por exemplo, quando eu fui ver o Rodrigo depois da gastrostomia, estava no início da sua realimentação, o Rodrigo pediu muito o hambúrguer. E como vocês sabem, com as regras da pandemia, atualmente, os pais não podem sair, portanto, do hospital, fazem teste de Covid, as crianças fazem teste de Covid e pronto, ficam isolados, não é? Que é outro problema acrescido para estes doentes. Para este e para os outros, como é óbvio. E também, portanto, nós sabemos que o hambúrguer é um alimento manipulado e o Rodrigo estava e é manipulado fora, okay? Mas que o Rodrigo martelou tanto, entre aspas, todos nós, por causa do hambúrguer, todos nós, que o que eu disse, nós temos que ter questões de bom senso. E este menino tinha que comer o hambúrguer, porque para mim era psicologicamente, era extremamente importante, senão eu não conseguia evoluir na minha técnica do ponto de vista de nutrição. Eu não conseguia aumentar a dosagem desta nutrição, porque ele doía-lhe a barriga e queria comer um hambúrguer. Portanto, houve aqui uma jogada da parte deste doente com a mãe, não é verdade? E a mãe, lembro-me que no dia seguinte disse assim, doutora Diana, ele comeu um hambúrguer muito envergonhada. Num cantinho lá do quarto, eu disse, ok, muitíssimo bem. Mas isto foi tão persistente que as estagiárias que estavam comigo chegaram cá fora e disseram, professora, deixe-nos ir comprar o hambúrguer. Menino. Eu disse, não, as enfermeiras irão tratar disso, tenho a certeza absoluta. E assim foi, pronto, para não criarmos aqui precedentes. Mas nós temos que saber abrir mão, e abrir mão de uma forma cautelosa. Este facto, por exemplo, da mãe já ter conquistado esta situação, deste menino se sentar à mesa, é uma grande conquista para esta mãe, porque ele nunca quis sentar-se à mesa, porque ele nunca quis partilhar absolutamente nada. E foi ao final de uma semana que esteve internado que ele começou a jogar e a interagir com os nossos terapeutas, porque a posição dele e a postura dele era uma postura realmente de recalcamento, de baixa autoestima, de cobrir a cabeça com o lençol, de não falar com ninguém. Portanto, este menino e esta família precisa, sem dúvida, muito desta ajuda e de ajuda até dos outros próprios pais que possam dar força
à mãe, para poder, portanto, avançar e podermos todos nós avançar, porque nós técnicos sabemos que muitas vezes não temos muito espaço para isto, porque ela hoje sabe que eu cheguei ao hospital de dia e a enfermeira disse, é a doutora mais requisitada que estava aqui, então tem meninos para ver. É impossível, no meio daquela confusão, nós conseguirmos dar, e não temos até espaço físico para isso, podermos partilhar muito tempo, porque não temos tempo, não é? E se calhar os outros pais podem ter aqui uma posição que eu acho muito importante. Não é, Sandra? É sim, isto é como eu digo, isto cada caso é um caso, e é verdade que o facto o psicológico do Rodrigo ficou muito afetado mesmo, muito afetado, é muito complicado, cada dia é um dia. Posso só fazer uma pergunta? Qual é que é a idade do Rodrigo? 11 anos. 11 anos. Porque a idade também influencia muito, não é? A questão A doutora Diana da falou, está aceitação. zangado com ela não está zangado com ela, ele está zangado com a vida. Enfim. E a importância da abordagem multidisciplinar também neste tema, não é? Claro que sim, e é um menino que está na sua primeira fase da adolescência, não é? E que se vê privado de várias coisas, não é? Nós temos, provavelmente, ele contesta a sua posição na vida, portanto, acho que isto é de respeitar, acho que sim. E daí que é mais uma agressividade, portanto, colocarmos uma gastrostomia é, portanto, uma atitude agressiva, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de nutrição, não é? Não estamos a dar nada pela boca, nem estamos a lhe oferecer nenhum cocktail simpático pela boca, não é? Claro. Eu tenho aqui já pelo menos 3 perguntas que se calhar vou aproveitar para colocar, não sei eu penso que mais para a doutora Diana e Silva. A primeira é da Inês Neves, como atuar com os irmãos dos doentes oncológicos que muitas vezes ficam esquecidos. Isto é de uma forma geral, mas acho que aqui se calhar podemos falar um bocadinho mais virado para este tema, não é? A questão dos irmãos e a questão de enquadrar os irmãos em todo este processo. Sim. O Rodrigo não tem irmãos, pois não? Penso que não. O Rodrigo tem. Tem, peço desculpa, sim. Tem. Não sei se a Sandra quer dar primeiro o seu testemunho. Pode falar você, doutora Diana. Está bem. Pronto, isto tem aqui 2 situações que nós devemos ter alguma cautela. Sem dúvida nenhuma que eu acho que toda a família deve partilhar esta situação. Esta questão do esquecimento, porque estes meninos têm que ter uma envolvência muito grande do ponto de vista de tratamento e, portanto, passam muito tempo e muitas horas, portanto, a nível hospitalar, e os pais têm que assumir esta postura, muitas vezes até deixar de trabalhar para poder agilizar todas estas questões com o hospital e com os técnicos, levam muitas vezes a que os outros irmãos ficam um bocadinho mais sozinhos. Existem famílias que conseguem, digamos assim, projetarem-se com a família toda e conseguem que os irmãos sejam envolvidos e os próprios irmãos têm uma partilha grande nesta situação, e isto é muito importante quer para as crianças, quer para os adolescentes. Não é? E até é interessante que muitas vezes eles criam laços de amizade ao longo, portanto, destes seus tratamentos, quer a nível do hospital de dia, quer a nível do internamento. Nós agora todos estamos um bocadinho mais condicionados, porque as salas estão fechadas, porque eles não podem ter tanta partilha. Mas eu acho que os irmãos devem partilhar e os irmãos também devem ser esclarecidos sobre esta situação, por todos os motivos e mais algum. Mas, e no que diz respeito à nutrição, a experiência que os pais, portanto, me vão transmitindo e aquilo que eu posso partilhar com os pais, é muitas vezes, por exemplo, é o que, quando nós estamos a otimizar, portanto, uma alimentação, eu digo, mãe, não se preocupe se o menino não comeu a sopa ou se não comeu o prato, é preciso que coma qualquer coisa, porque tem mesmo que comer. Os americanos são muito, e nas suas orientações, eles são muito claros, muito objetivos, muito pragmáticos disso. O que é preciso comer, porque se não se comer, nós temos que ter outra via alternativa. E não vamos estar à espera, como eu disse há bocado, que aconteça. Nem podemos ter medo disso. E por isso mesmo, muitas vezes nós temos, olha, não interessa, pode dar, por exemplo, pode-lhe dar um iogurte, pode-lhe dar, portanto, sei lá, um batido, pode-lhe dar um gelado. O gelado é um bom alimento, desde que ele seja bem escolhido, porque há coisas boas e coisas más, portanto, não escolho tudo, não é? E, portanto,
E muitas vezes os pais dizem, e depois o outro? Depois o que é que eu faço ao outro? Diz assim, tento partilhar com o outro, mas o outro é gordinho. E se o outro é gordinho, eu também devo dar isso ao outro? Eu disse, olha, tento explicar primeiro. Isto é uma situação que o irmão está a viver por uma questão de saúde, de doença, e que a doença tem impacto nesta anorexia que se está a instalar, ou seja, nesta pouca vontade de comer, etc. Mas que o irmão, se calhar, se não partilhar pode partilhar um pedacinho, ou pode ser até o irmão que possa oferecer a ele, ou pode ser o irmão que possa estimular o outro a ele querer comer, ou a trazer-lhe alguma coisa, ou a fazer alguma comida que possa ele gostar ou ajudar. E, portanto, esta eu acho que eles não precisam de ficar esquecidos, sem dúvida nenhuma. Outro dia dizia-me assim um doente, mas o outro irmão quer provar o suplemento entérico. Ele pode? Claro que pode. Deixe provar. Dê-lhe um bocadinho para provar. Eu acho que todos nós devíamos provar, é diferente. Nós fazemos até, às vezes, nas aulas, provas de degustação, porque os alunos ouvem tanto falar nestas coisas, mas nunca provaram. Né? Nunca sabem que existem sabores mais metalizados, sabores menos metalizados, etc. Portanto, tem que provar. Se o irmão quer provar ou até quer beber um suplemento, não vai morrer por isso, seguramente. Portanto, até se calhar vai ser uma forma, em termos de comportamento alimentar, ótima para o outro, porque este comportamento vai levar que o outro também se entusiasme para poder tomar. E é a mesma coisa com o suplemento modular e por aí fora. Portanto, eu acho que os irmãos são fundamentais nestas questões. Infelizmente, hoje não podemos juntá-los no hospital, nem nos momentos de convívio por estas questões, mas a pandemia vai seguramente fazer-nos algumas tréguas. Assim esperamos que a ciência avance mais rápida e clara pelo mundo fora, mas eu estou convencidíssima que isso vai acontecer, mas até lá eu acho que em casa devem partilhar isso. Outra coisa que eu acho é os meninos têm que ir à praia, se têm condições, eu digo muitas vezes, vai ao oncologista, se o médico diz, está bem, vai à praia, vai fazer um lanchinho seguro, vamos aqui aprender, vai à praia, vai ao campo, é como praticar atividade física. Isto é um aspecto que eu não falei, porque não se pode falar de tudo, mas cada vez mais estão a sair recomendações e orientações para as crianças com esta e adolescentes com esta patologia, desde que tenham boas condições físicas e desde que a doença o permita, como é óbvio, pratiquem atividade física. Portanto, que possam ir para a natação, que possam fazer a atividade física não é só ir para o ginásio, é fazer caminhadas, nadar, fazer um pouco de triciclo, de bicicleta, jogar um pouquinho de ping-pong, de vôlei, etc. E que possam realmente partilhar, porque isso está provado que não é somente importante para o ponto de vista psicológico, mas também para o próprio desenvolvimento e o próprio crescimento da criança. Isso foi um tema que nós abordámos no ano passado no seminário e realmente sentimos que há muitas questões e muitas inseguranças, não só por parte das famílias, mas por parte do pessoal médico e dos médicos e, portanto, a questão do exercício. Mas, caso é um tema que podemos abordar numa destas. Mas olha que digo-lhe aqui que a nossa equipa médica, falo muitas vezes com os colegas, eles falam comigo, portanto, tem estado neste momento muito atenta a isso e tem incentivado muitos miúdos, portanto, a fazer isso. Muitas vezes eles não podem estar expostos a grandes equipas, nem a grandes jogos, muitas vezes, eu digo, portanto, nem têm condições de o fazer, mas podem, há imensas modalidades, como eu disse há bocado, como o ténis, como o ping-pong, como o badminton, pronto, podem, portanto, que podem fazer. Isto foi muito discutido, não vem a propósito da patologia, mas tem sido altamente discutido na fibrose quística. É uma doença, como toda a gente sabe, com uma esperança de vida muito pequena, mas tem sido altamente preconizado e na oncologia cada vez aparecem mais estudos para isso. É importante aqui, quando se começa, muitos deles têm desejos de ir, não é? Praticar e fazer, como por exemplo a dança, não é? É realmente importante as questões da nutrição, portanto, saber se eles têm uma boa, para além das questões médicas, portanto,
luz verde para poder ir, depois se têm condições, se eles comem e estão nutridos suficientes também para gastar alguma energia extra. Exatamente. Ou então, de que forma é que nós podemos compensar quando eles gastam energia nessas modalidades. Como estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo, queria só tentar juntar aqui, nós temos aqui mais 3 perguntas, mas vou tentar juntá-las todas na mesma pergunta. No fundo tem a ver com, a pergunta é do Rui Pessoa, da Maria do Rosário Lucas e da Sofia Teixeira. No fundo, perguntam se há alimentos ditos miraculosos, como a beterraba, a couve e a anona, e depois se há alimentos que são proibidos, como os açúcares e o leite. Basicamente as perguntas andam aqui à volta disto, não sei se quer, penso que já falou nisto na apresentação, mas de qualquer forma vou deixar aqui. Já falei isso na apresentação, não, isso são realmente mitos. A anona, a beterraba, sei lá, os frutos tropicais, tudo, os cereais integrais ou menos integrais, eu vi um artigo muito engraçado sobre isso, são alimentos que fazem parte de uma alimentação saudável e eles só por si não tratam nada. Portanto, eles devem ser incluídos num perfil nutricional saudável de uma criança. Portanto, como eu expliquei, tudo isto a primeira noção que nós temos que ter não é dar suplementos à criança, é saber se ela pratica ou não uma alimentação saudável, se ela tem bons hábitos alimentares ou se a família tem bons hábitos alimentares. Daí a anona, a manga, a beterraba, todos os outros hortícolas, os rabanetes, etc. Tudo aquilo que vocês queiram. O tomate, que tem imenso licopeno, muito antioxidante, as laranjas, etc., fazem parte de uma alimentação saudável. E estão as lentilhas, os feijões, etc., estão dentro dos hábitos saudáveis alimentares, portanto, das pessoas. Portanto, nenhum deles tem o milagre da cura. Isso era bom, mas não temos. E se alguém me conseguir dizer que, por exemplo, um deles que consegue melhorar, que consegue ajudar imenso a otimizar o estado nutricional de um doente, ótimo, então digam-me, porque realmente eu vou aprender com isso. Mas até agora não consegui fazer. Agora, eu acho que são fundamentais, são importantes que existam na alimentação destes doentes, como na alimentação de todos nós, porque nós temos que começar por prevenir os cancros. Não é tratar os cancros. A primeira atitude é a prevenção, não é o tratamento. O tratamento vem depois, quando há o diagnóstico feito. Agora, leite e açúcares, particularmente o leite, e uma coisa que vocês não falaram, mas que eu vou falar, que é o glúten, em determinadas situações, e particularmente quando os tratamentos são muito agressivos para a mucosa gastrointestinal, isto é, quando há alterações gastrointestinais grandes e leva a crianças a episódios de diarreia grandes e, portanto, desconforto abdominal, muitas vezes, ao tirar o glúten, que nós sabemos que é uma proteína agressiva à mucosa, não é? Para alguns doentes, e particularmente para aqueles mais sensíveis, e até quando já existe algum grau de desnutrição, portanto, nestes doentes, em que estas proteínas, quer do leite de vaca, quer do glúten, agridem mais ainda a mucosa, nós podemos retirá-las temporariamente. Fiz-me entender? Agora, não está nada provado que doentes em tratamento com oncologia têm lactose. Bem, até porque isto que eu acabei de dizer é uma medida de conforto, porque muito se tem falado sobre isto, mesmo na área da gastroenterologia pediátrica, e pouco se tem concluído. Conclui-se sim quando eu tenho um diagnóstico de intolerância às proteínas de leite de vaca, e é preciso que eu tenha diagnóstico, não é? Não é só porque me apetece dizer que tenho uma intolerância, ou que tenho uma intolerância ao trigo, ou que tenho uma doença celíaca diagnosticada por marcadores ou por biópsia, certo? Pronto. Nos açúcares, foi o que eu expliquei. Nos açúcares existem muitos estudos e que o açúcar alimenta o cancro e portanto, por aí fora, mas são estudos que ainda estão em fase muito preliminar e são estudos, portanto, com moléculas que muitas delas não constituem muitas vezes os suplementos que nós damos, portanto, aos doentes. E, portanto, que ainda não sabemos, cientificamente, nada está provado, portanto, ainda nesta área. Está bem? É evidente que utilizar açúcares complexos, ótimo. Portanto, e se comemos um chocolate, não existe pecado nenhum. É preciso comer um chocolate bom.
E principalmente estes doentes, por vezes, precisam de o comer, porque é uma forma de colocar energia dentro do seu corpo, eles também não querem mais nada. Ou comem ou não comem, foi o que eu disse. Então tem uma via, se não comerem, só temos uma hipótese. E se entericamente eles não se conseguir fazer, só temos que passar para o último grau, que é uma nutrição parenteral. É isso. Olha, muito obrigada. Eu saí daqui com algumas mensagens-chave, a importância da alimentação saudável, como qualquer criança equilibrada. O que é importante é comer, não é? É importante estar atento para ver se é preciso alguma medida especial e para isso a equipa médica e multidisciplinar está disponível nos vários serviços. E a importância de fazer as perguntas à equipa que acompanha a criança, não é? Não se fecharem com estas dúvidas, é importante que falem com os vossos médicos e com nutricionistas, e com psicólogos, o que for, mas que falem. Chegámos agora ao fim então do nosso tempo e vamos então mesmo ter que terminar. Penso que respondemos às perguntas todas, mas se tiverem alguma que não fizeram ainda, enviem para o nosso e-mail info@frog.pt e faremos chegar aqui à professora doutora Diana Silva e à Sandra, se for necessário. Agradeço então a disponibilidade da presença das duas. A quem está do outro lado também muito obrigado por terem estado connosco. Estas conversas passaram em direto no Facebook e a gravação vai ser disponibilizada nas próximas horas, não só no YouTube, mas também no nosso site. Esperamos que tenham gostado e que se inscrevam nas próximas sessões de conversas sobre. A aproximação ainda não tem data marcada, mas em breve comunicaremos nas redes sociais e no site da Frog. Estejam atentos e até lá. Obrigada.